Hoje nós chegamos à terceira aula do nosso curso de farmacologia clínica e nós vamos falar sobre farmacologia dos transtornos do sono e da vigília. Então, para começar, a gente precisa entender um pouquinho como é que funciona o controle da questão do sono e da vigília, certo? Se a gente pensar, o entendimento sobre sono é algo relativamente recente, porque o sono ele era visto como algo bastante místico, algo meio esotérico. Então, não se estudava muito para entender o sono. Então, o sono era considerado uma parte essencial da vida dos seres humanos, mas ele acontecia de forma normal, sem que precisasse entender os mecanismos. Mas hoje a gente já sabe que não é bem assim, certo? E é por isso que requer bastante estudo para entender como é que ele acontece, quais são os distúrbios e como tratá-los. Então, hoje a gente já sabe bastante coisa sobre esses mecanismos, mas ainda algumas coisas ainda não são completamente esclarecidas e nem tratadas, tá? Então, primeiro a gente precisa distinguir o que é o sono da vigília. Então, durante a vigília, o indivíduo está consciente, de forma plena, tá? Então, a sua atividade perceptivo-sensorial e motora estão ativas e acontece de forma involuntária. E isso acontece, a vigília se mantém por conta de uma estrutura encefálica que se chama Sistema Ativador Reticular Ascendente, que é o SARA. Então, o SARA é uma estrutura que faz parte da formação reticular, que se localiza no tronco encefálico, que é uma estrutura encefálica que compreende a ponte, o bulbo e o mesencéfalo. Então, essa formação reticular se localiza nessa estrutura e é ela que forma o SARA, que controla, então, os processos de sono e de vigília. Durante a vigília, o SARA se encontra ativado e essa ativação se deve por conta de neurotransmissores como dopamina, noradrenalina, acetilcolina, histamina e orexina. E os neurônios apresentam alta taxa de disparo, ou seja, eles estão funcionando de forma máxima, eles estão funcionando de forma bastante ativa. E é isso que mantém o nosso córtex ativado, o que faz com que a gente esteja na fase de vigília. Por outro lado, no sono, nós temos a inconsciência do indivíduo. Só que essa inconsciência ela é temporária, então é completamente possível despertar o indivíduo através de estímulos. E é isso que difere o sono do coma. Porque no coma, o indivíduo também está inconsciente, mas os estímulos externos não são capazes de despertar esse indivíduo, de fazer com que ele retorne à consciência. E durante o sono, o SARA se encontra inibido. Isso se deve a alguns neurotransmissores como serotonina, GABA, melatonina. Então, como consequência, durante o sono, o nosso córtex se encontra desativado. Então, aqui nós temos, como eu disse para vocês, a representação do SARA, tá certo? Então, é uma formação que é bastante difusa por todo o córtex, com a região cortical, e ele parte, então, dessa região do tronco encefálico, que é onde há a produção daqueles neurotransmissores que eu falei para vocês que ativam e desativam o SARA. Então, durante a vigília, o SARA está ativado e é ele que mantém o nosso córtex ativo no indivíduo acordado. Durante o sono, há o predomínio daqueles neurotransmissores inibitórios, então eles desativam o SARA, então nessa parte o SARA não está desativado, e isso faz com que o nosso córtex também permaneça desativado e a gente entre na fase de sono. Mas lembrando que isso é uma situação temporária, que os estímulos externos são totalmente capazes de ativar o SARA e o indivíduo acordar. E é por isso que eu disse para vocês que difere do coma ao sono. Porque no coma, nós temos também uma desativação desse SARA.
Só que essa desativação se deve a algum tipo de lesão na formação reticular. Então, ainda que existam estímulos externos, esse SAR ele não vai ser ativado. E é por isso que o indivíduo se mantém na situação de coma. Então, aqui a gente pode observar como é que está a ativação do córtex nos indivíduos, em situações diferentes. Então, no estado vegetativo, que é a situação de coma, a gente observa que há pouquíssima ativação cortical, porque houve uma lesão na formação reticular que controla o SARA, então não há ativação do córtex. O indivíduo que está numa situação de consciência mínima, ele tem uma ativação cortical. Ela é menor do que no estado de consciência, mas ela existe. Então, aqui a gente pode observar, por exemplo, o indivíduo dormindo. Então, o SARA está desativado, mas há um certo funcionamento cortical. O que difere, então, do indivíduo que está plenamente consciente ou acordado, que a gente observa o quanto a região cortical desse indivíduo está ativa, ok? Então, a gente sabe também que há atividade encefálica durante o sono. Porém, há menos percepção dos eventos externos e da interação com o meio. E esses achados, eles vêm através de exames de eletroencefalograma, tá? Então, são aqueles exames onde são colocados eletrodos na cabeça do indivíduo e esses indivíduos são monitorados durante a sua fase de sono. Então, a gente observa como é que se comporta a atividade encefálica desses indivíduos durante diferentes fases. E a gente observa, então, que, de fato, há atividade encefálica tanto no sono mais leve, quanto no sono profundo. A única coisa é que essa atividade é mais lentificada do que na fase que o indivíduo se encontra acordado. Mas isso não quer dizer que não há atividade encefálica, certo? Porque a gente só observa a ausência de atividade encefálica quando há morte cerebral. E o que controla quando é que o indivíduo dorme e quando é que o indivíduo acorda? No nosso organismo, nós temos diversos ritmos biológicos. E esses ritmos é como se fosse realmente um relógio. Então, o nosso organismo apresenta relógios internos que controlam diversos aspectos, tá certo? E no caso do ciclo sono e vigília, ele é controlado pelo ciclo circadiano. O ciclo circadiano quer dizer que é um ciclo que dura 24 horas. E depois de 24 horas, ele volta a se repetir. Então, no nosso organismo, existe horário adequado para diversos funcionamentos, tá? E isso é o que controla o momento em que o indivíduo dorme e o indivíduo acorda. E também a gente pode observar que esse ciclo circadiano, ele também controla aspectos hormonais do nosso corpo, tá? Então, existe hora correta para liberação ou pico de diversos hormônios que estão presentes no nosso organismo. E essa liberação desses hormônios também tem a ver com o momento de dormir ou de acordar, tá? Principalmente o cortisol e a melatonina, que são dois hormônios importantes para controlar o momento de despertar, que no caso do cortisol, que vocês podem perceber que há um pico aqui no início do dia, e é esse pico de cortisol que faz com que o indivíduo acorde. E durante a noite, a gente observa um pico de melatonina, que é o hormônio responsável pela indução de sono. Somado a isso, nós observamos picos de temperaturas diferenciados ao longo do dia. Então, a temperatura corporal também tem relação com o momento de despertar e de dormir, tá? Então, a gente vê como é controlado esses processos no nosso organismo. E eles precisam ser mantidos aproximadamente dentro dessa faixa. Porque, por exemplo, o indivíduo que não dorme adequadamente, ele não vai ter esse pico de GH. E o GH, a gente sabe que é muito importante para o crescimento das crianças, principalmente. Então, as crianças que não têm uma boa noite de sono,
não terão a liberação desses GH nesse momento, isso vai comprometer o crescimento dessas crianças. A leptina, ela está relacionada com a saciedade, com a questão de fome, da ingestão alimentar. E a gente observa que o pico de leptina acontece durante a noite. Então, nesse momento em que o indivíduo está dormindo, ele não precisa se alimentar. Então, o indivíduo que não tem uma boa noite de sono, certamente ele tem o seu metabolismo alimentar desregulado, porque a liberação de leptina é alta nesse momento. Então, o ciclo circadiano, ele controla diversos processos e a gente precisa buscar mantê-lo o mais adequado possível, porque uma vez que esse ciclo está desregulado, diversos processos do nosso organismo também serão desregulados. E, como eu falei para vocês, uma substância de extrema importância no controle do sono e da vigília é a melatonina. Tá? Então, a melatonina é um hormônio que é produzido pela glândula pineal. Tá? Então, vocês conseguem ver a glândula pineal localizada aqui no mesencéfalo. E acima do mesencéfalo, perdão. E a glândula pineal, ela é controlada pelo núcleo supraquiasmático do hipotálamo. Então, como é que funciona esse controle? O núcleo supraquiasmático, ele recebe informações de luminosidade ou não. Então, durante o dia, nossos olhos estão captando informações luminosas do sol, da luminosidade do dia. E isso inibe a produção de melatonina e faz com que o indivíduo permaneça acordado. Durante a noite, há ausência de luz solar, de luminosidade natural. E isso faz com que haja estimulação da produção de melatonina, o que faz com que o indivíduo, então, inicie o sono. Tá? Então, esse controle de luminosidade é de extrema importância para a produção correta de melatonina e a capacidade de induzir e se manter em sono. Mas existem outras substâncias que também estão relacionadas com a questão de estar vigil ou dormindo. Uma delas é a adenosina. Então, a adenosina, ela é resultado da quebra do ATP. E vocês sabem que o nosso organismo utiliza ATP como fonte de energia, certo? Então, todas as atividades que o nosso corpo realiza, ele precisa de uma fonte de energia que geralmente é o ATP. Por conta disso, durante o dia, o nosso organismo vai quebrando ATP, e os níveis de adenosina vão aumentando, uma vez que a adenosina é um produto da quebra do ATP. A adenosina vai atingir seu ápice durante a noite. Tá? Então, aqui vocês podem observar que os níveis de adenosina vão aumentando e durante a noite, então, ele atinge o seu ápice, o que faz com que a gente tenha a sensação de cansaço. E por que a gente tem essa sensação de cansaço? Porque níveis elevados de adenosina estão relacionados com redução de excitação de neurônios, menor atividade celular e dilatação de vasos sanguíneos. E essas características estão relacionadas, então, com a sensação de sono. Nós temos também outro neurotransmissor de extrema importância para o controle de sono e vigília, que é a histamina. A histamina está relacionada principalmente com a regulação da vigília. Então, a histamina ela está relacionada com o que a gente chama de interruptor de sono e vigília. E por quê? A histamina, ela é produzida, os neurônios estaminérgicos, eles partem da região do hipotálamo, mais especificamente do núcleo túbero-mandibular, e ela se projeta para diversas áreas. Vocês podem observar que aqui, tanto na região encefálica como na região da medula, há projeções de histamina. E essas projeções de histamina para essas áreas está relacionado com produção e liberação de outros neurotransmissores. E é por isso, então, que a gente chama a histamina de interruptor.
Então, a gente consegue observar aqui, por exemplo, que durante o dia, o nosso interruptor está ligado, certo? Então, o indivíduo está acordado. Porque nesse momento, os neurônios de histamina, eles se projetam para o córtex e ativam o córtex. Enquanto que a projeção para a região promotora de sono está desativado por conta de um neurônio GABAérgico. Por outro lado, durante a noite, nós temos menores níveis de histamina, então o nosso interruptor está desligado e a gente está com sono, em sono, dormindo. E isso acontece porque essa projeção de histamina para o córtex está desativada, enquanto que o promotor de sono se encontra ativado, certo? E isso tem relação com o núcleo supraquiasmático, que é o produtor de melatonina. Essas substâncias, elas funcionam todas em comunicação uma com a outra. Então, não é só a adenosina, ou só a histamina, ou só a melatonina que vão controlar, mas é o conjunto, a comunicação dessas substâncias que fazem com que o indivíduo esteja acordado ou dormindo. Então, essa comunicação, ela precisa ser adequada, ela precisa ser bem feita, para que nós tenhamos período de sono no momento de sono e período de acordado no momento que é necessário estar acordado. E aqui a gente consegue observar que o principal receptor estaminérgico relacionado com a vigília ou com o alerta é o receptor do tipo H1. Esse receptor, ele está ligado a uma proteína G estimulatória. Então, quando a histamina se liga nesse receptor H1, ela ativa uma cascata de sinalização com maior produção de IC-FOS, que faz com que o indivíduo esteja acordado, pró-cognitivo, ou seja, ele tenha cognição para realizar as tarefas, e alerta, tá? Então, é por conta da característica desse receptor estar ligado a uma proteína G do tipo estimulatória. Bom, e o sono? O sono, ele ocupa até 1/3 de nossas vidas. Então, a gente passa uma parte considerável de nossas vidas dormindo. Ou pelo menos deveríamos, né? O que nem sempre acontece. Ele está presente em todas as faixas etárias. Ou seja, desde o bebezinho recém-nascido até o centenário, eles dormem. Tempos diferentes, formas diferentes, mas dormem. E outras espécies, além dos seres humanos, também dormem. E isso, a maioria dessas espécies. Então, o sono, ele é essencial para a vida. Tá? Então, os seres vivos, eles, na sua grande maioria, precisam dormir. E precisam dormir de forma adequada. Por quê? Porque a privação de sono, ela apresenta efeitos negativos. E esses efeitos negativos, eles são observados não só em humanos, mas em outros animais também. E a privação de sono, ela causa prejuízos cognitivos, alterações comportamentais, cerebrais e hormonais. Vou dar alguns exemplos para vocês. Os animais, em experimentos com animais, foi observado que ratos que eram privados de sono, eles apresentavam problemas reprodutores importantes, tá? Então, o tipo, a qualidade do espermatozoide desses animais ficava comprometido. Então, muitas vezes, eles não eram capazes de se reproduzir por conta da privação de sono. Outro exemplo, a gente pode ver com pacientes com transtornos mentais. A privação de sono piora muito a condição desses pacientes. Por exemplo, pacientes com esquizofrenia privados de sono, eles apresentam sintomas positivos agravados, ou eles podem ter mais surtos psicóticos do que aqueles pacientes que não são privados de sono. E também, indivíduos com doenças de Parkinson e Alzheimer, quando eles são privados de sono, se observa que o cérebro desses indivíduos fica ainda mais prejudicado do que daqueles que não são privados de sono. E a gente pode ver coisas ainda mais graves,
nesses indivíduos privados de sono. Então, a privação de sono, ela tem um efeito muito amplo, muito devastador, mas talvez as pessoas ainda não tenham estudado tão a fundo para saber o quão todos os efeitos que essa privação pode causar. Mas é importante que não haja privação de sono nos indivíduos, ou pelo menos a maior parte do tempo que ela não aconteça. E como é que o sono, então, qual é a sua arquitetura? Como é que ele é formado? Então, existem duas fases alternantes de sono. O sono não REM e o sono REM. A palavra REM vem do inglês, que quer dizer movimentos rápidos dos olhos. Porque eles observaram que nessa primeira fase do sono, o sono não REM, não há essa movimentação dos olhos. Enquanto que no sono REM foi observado, então, essa rápida movimentação. O sono não REM, ele ainda pode ser dividido em duas partes, que é o sono leve, que é composto pelos estágios 1 e 2, e o sono profundo, que é composto pelo estágio 3. Às vezes, alguns pesquisadores dividem esse estágio em 3 e 4, enfim, isso é um pouco variável. O sono não REM, ele ocupa de 4 a 7 horas por noite. Enquanto que o sono REM, ele acontece em alguns períodos, ele é dividido em alguns períodos, sendo que no total por noite, o indivíduo tem de 1 hora a 1h30 de sono REM. Então, nós podemos observar que ao longo da noite, o indivíduo, ele vai diferenciando esses estágios. Então, ele tem estágio 1, estágio 2, estágio 3, depois ele passa para o sono REM, depois ele volta para o estágio 2, e assim vai acontecendo ciclicamente durante toda a noite. Então, ele tem diversas fases de sono REM e de sono não REM intercalados, alternantes ao longo da noite. E é possível observar que tanto os mecanismos neurais quanto os indicadores fisiológicos e comportamentais, eles são característicos em cada uma dessas fases, tá? Então, a gente consegue distinguir as fases de sono através desses indicadores. O sono não REM, ele é o sono repousante. E é a fase em que há a liberação de hormônios e a restauração do sistema imunológico. Então, aqui, novamente, eu digo para vocês o quanto é importante uma noite bem dormida. Porque durante o sono, processos acontecem no nosso organismo que são importantes para a manutenção do organismo, certo? Então, aqui a gente consegue observar a questão do sistema imunológico. O sistema imunológico, ele trabalha todo o tempo, certo? Então, ele está sempre combatendo infecções, agentes externos, enfim, células cancerígenas que começam a se formar. Então, o sistema imunológico trabalha todo o tempo. E é no período do sono não REM que esse sistema é restaurado, para que no próximo dia ele esteja funcionando adequadamente e possa combater novamente todos esses tentativas de infecções e invasões. Uma curiosidade importante é que bebês que não dormem adequadamente uma determinada noite, se eles forem no dia seguinte tomarem vacina, esse processo de vacinação, a resposta imunológica deles daquela vacina pode não ser adequada. Por quê? Porque o sistema imunológico dele não está restaurado o suficiente para que gere uma resposta imunológica perante uma vacina. Então, não é recomendado que um bebê que não teve uma boa noite de sono ou que teve alguma alteração, algum distúrbio naquela noite, que ele receba a vacina no dia seguinte, porque a resposta imunológica dele não vai ser adequada. Então, esse é só um exemplo, mas isso também acontece em indivíduos adultos, sobre o sistema imunológico no dia seguinte a uma noite com privação de sono ou com sono não adequado. E a mesma coisa acontece com a liberação de hormônios, tá? Que ela é bem importante no período da noite. O sono REM, ele acontece então na segunda metade da noite. E como eu disse, ele acontece entre 4 e 6 ciclos.
E é o período em que os sonhos acontecem, tá? Então, é durante o sono REM que nós sonhamos. E o sono REM, ele também é chamado de sono paradoxal, porque durante essa fase, a atividade cortical é semelhante à vigília, tá? Então, quando os pesquisadores descobriram que existia esse tipo de sono, eles ficaram intrigados, certo? Por isso que eles chamaram de paradoxal, porque era um paradoxo o indivíduo estar dormindo e ter a atividade cortical semelhante à de vigília. Porém, eles observaram também que durante essa fase havia atonia muscular. E por que essa atonia é importante? Porque se o córtex está funcionando, o indivíduo está sonhando, se não houvesse atonia muscular, ele iria vivenciar seus sonhos. Então, ele poderia se movimentar, ele poderia sair andando, correndo, interpretando os seus sonhos. Então, a atonia muscular durante o sono REM é um processo de extrema importância para a segurança do indivíduo. E é durante o sono REM que há a consolidação da memória, que é a aprendizagem. Então, novamente, o indivíduo que ele não dorme corretamente, ele vai ter uma cognição prejudicada, o processo de consolidação de memória não vai acontecer de forma adequada. E a gente tem que entender que isso é um processo importante em todas as fases da vida, mas nas crianças é extremamente necessário que essa consolidação aconteça, porque as crianças estão aprendendo diversas coisas durante essa fase da vida. Então, essa questão de sono em crianças é muito importante e precisa ser bastante rigoroso em relação a isso. Então, aqui, como eu falei para vocês, se a gente observar o eletroencefalograma do sono REM, do indivíduo que está sonhando, ele é muito semelhante ao EEG do indivíduo alerta. Então, é por isso que eles chamaram de sono paradoxal. Mas o importante, vocês já devem ter notado pelos comentários que eu fiz, que tanto o sono REM quanto o sono não REM são de extrema necessidade para uma vida saudável. Por isso que são recomendadas determinadas horas de sono por dia, porque nessas horas nós conseguimos englobar períodos de sono REM e de sono não REM. Qualquer dessas fases que esteja prejudicada vai trazer prejuízos para o indivíduo, certo? Como a gente viu, questão hormonal, questão de crescimento, questão de sistema imunológico, questão de aprendizagem, questão de memória. Então, é necessário que os dois estejam acontecendo e de forma controlada e adequada. E é legal a gente notar também que o sono ele difere entre homens e mulheres, certo? Então, as mulheres, até 30% das mulheres têm queixas relativas à qualidade do sono. E observaram também que há bastante influência do ciclo menstrual na qualidade do sono e que a privação de sono tem efeitos mais acentuados nas mulheres do que nos homens. Por outro lado, nos homens, é observado que até 40% dos homens têm incidência de ronco e apneia do sono. Então, se vocês algum dia verem palestras de pesquisadores de sono, eles vão fazer a seguinte piada. As 30% das mulheres casam-se com os 40% de homens. Por quê? O ronco dos homens vai piorar ainda mais a condição de qualidade do sono das mulheres, tá? Então, são números altos, se a gente observar, e que requerem bastante atenção e cuidado para que isso não chegue a ser um transtorno ou algo que possa prejudicar a vida desses indivíduos, seja a qualidade do sono relatado pelas mulheres, ou seja, a questão do ronco e da apneia, que são observadas em homens. E a gente observa também nesse gráfico que difere um pouco a questão sobre assuntos que mantêm homens e mulheres acordados durante a noite e o que faz com que eles interrompam essa noite de sono. Então, a gente observa que há bastante diferença sobre a questão de autorrelato de sono, sobre
o que te incomoda, o que faz com que você não tenha uma boa noite de sono. E isso é também bastante variável entre os homens e entre as mulheres. E a gente pode relacionar isso tanto com questões hormonais, quanto questão de funcionamento cerebral, que a gente sabe que cérebro de homens e de mulheres funciona de forma diferente. Tá? Então, isso também influencia nesse relato de má qualidade de sono e de questões que impedem o sono ou que o interrompem durante a noite. E ao longo da vida, há alterações tanto da necessidade quanto do esquema do sono. Então, a gente observa que o sono vai ser diferente na infância, na adolescência, na vida adulta e quando quando o indivíduo se torna idoso. Por exemplo, recém-nascidos, eles apresentam um sono polifásico, ou seja, eles dormem e acordam diversas vezes ao longo do dia, sendo que eles podem passar de 16 a 20 horas do dia dormindo. E dessas horas, 50% vão ser de sono REM. E aqui a gente consegue entender por quê. O desenvolvimento cerebral nesses indivíduos, nos recém-nascidos, ele é muito alto, certo? Então, tem diversos processos encefálicos acontecendo. O cérebro está se formando, o cérebro está se desenvolvendo, se maturando. E a gente sabe que esses processos acontecem principalmente durante o sono REM. Então, é necessário essa grande quantidade de sono REM nesses indivíduos. O adolescente, ele tem uma maior necessidade de sono total, tá? Então, não é que o adolescente é preguiçoso. É que realmente faz parte da fisiologia dele essa necessidade de sono. E aqui também tem muito a ver com a questão de crescimento, de liberação hormonal, de consolidação de informações, tá? Então, isso faz com que o adolescente precise de mais horas de sono por dia do que o indivíduo adulto. Por volta dos 20 aos 30 anos, nós temos o que se chama de sono padrão, que é de 7 horas e meia, 8 horas por dia. O indivíduo de 20 a 30 anos provavelmente não vai conseguir dormir todas essas horas por dia, mas é o que é recomendado. E daí no idoso, a necessidade de sono por dia já diminui. Então, o idoso ele precisa de menos de 7 horas de sono por dia, sendo que nesses indivíduos o sono é leve e facilmente interrompido. E a gente observa que é bem comum idosos relatarem problemas de sono, tá? Eles relatam que eles não dormem direito, que o sono deles não é adequado, mas na verdade, fisiologicamente, esses indivíduos não precisam de tantas horas de sono por dia. Mas eles não conseguem entender isso. Então, para eles estão com problema de sono, eles não dormem direito. Mas na verdade, é a fisiologia desses indivíduos. E essa redução de tempo de sono nos indivíduos idosos se deve à menor produção de melatonina e também de serotonina. Tá? Então, é bastante comum o idoso não precisar de tantas horas de sono por dia. Então, aqui a gente consegue ver na infância como varia ao longo dos meses e dos anos o tipo de sono ou o esquema de sono desses indivíduos. Tá? Então, os indivíduos mais recém-nascidos, aqui até os 6 meses de vida, eles têm diversos cochilos ao longo do dia. Enquanto que, conforme eles vão crescendo, esses cochilos vão se tornando menos frequentes e eles passam, então, a ter um sono monofásico. Tá? Então, eles dormem apenas à noite, assim como nos indivíduos jovens e adultos. E aqui nós temos um esquema mostrando quantas horas são recomendadas em cada fase da vida e qual é o tempo que pode ser apropriado. Tá? Então, aqui a gente consegue ver que no indivíduo idoso, acima de 65 anos, até 5, 6 horas de sono por dia ainda é apropriado. E tudo bem, certo? Mas,
como é o objetivo de nossa aula, a gente precisa entender um pouco as questões que comprometem o sono, ou seja, a privação de sono. Por que ela acontece na nossa vida e quais são as consequências desse tipo de alteração? Então, a privação de sono, ela é resultado de um estilo de vida agitado, de longos turnos de trabalho e altas cargas de estresse. Se vocês conversarem com pessoas mais idosas que moravam na roça, no interior, antigamente, seus avós, vocês vão perceber que não existia essa história de privação de sono nesses indivíduos antigamente. Por quê? Não existia iluminação elétrica, tá? Então, a hora que o sol se punha, todo mundo ia dormir, porque não tinha o que fazer. Não existia essa quantidade de luz artificial que nós observamos nos nossos dias. Então, a gente liga todas as luzes da casa, liga a televisão, celular, todos esses artifícios vão prejudicando a qualidade do nosso sono. Existe também uma pressão socioeconômica muito grande para o funcionamento em tempo integral. Então, a gente já sabe que existem farmácias, mercados, até algumas lojas que funcionam 24 horas por dia. E isso é um prejuízo para a qualidade de sono dos indivíduos, certo? Então, essas coisas não existiam antigamente. Então, basicamente, as pessoas funcionavam de acordo com o sol. Tem sol, a gente trabalha, ficou noite, a gente dorme. E isso fazia com que privação de sono não acontecesse com tanta frequência quanto nós vemos nos dias de hoje. E como eu comentei com vocês, a privação de sono ela pode ter consequências diversas e bastante graves. Então, a gente observa prejuízo cognitivo, alterações comportamentais, hormonais, neuroquímicas e, como consequência, a redução da longevidade. Tá? Então, o indivíduo que ele tem uma privação de sono constante, ele vai ter diversos prejuízos que podem, por fim, acarretar em redução de longevidade pelos problemas que essa privação traz consigo. Uma redução crônica do tempo de sono, para 4 a 6 horas de sono por dia, pode resultar em prejuízos cumulativos de desempenho e atenção. Então, aquele indivíduo que ele gostaria e que o normal de dormir dele era de 7 a 8 horas, por conta de trabalho, por conta de estresse, por conta de qualquer outra atividade, ou atividade interativa, ele passe a dormir de 4 a 6 horas, ao longo do tempo vai havendo acúmulo de prejuízos, principalmente relacionado com desempenho e atenção. Então, um dos transtornos de sono e vigília mais comuns, mais conhecidos é a insônia. A insônia, ela é caracterizada como dificuldade de começar a dormir, de manter-se dormindo ou acordar antes do horário desejado, tá? Mas essa insônia, a gente não pode caracterizar a insônia uma noite mal dormida ou um dia atípico, mas isso acompanha o indivíduo por vários dias, semanas, meses. Aí sim, esse indivíduo ele é diagnosticado com insônia. A insônia, ela atinge 1 em cada 3 brasileiros. Então, é um transtorno bastante prevalente na população, certo? E ela pode ser resultado de tanto de excesso de ativação à noite, quanto durante o dia. Então, o indivíduo que ele vai realizando diversas atividades ao longo do dia, ele não consegue, no momento, desligar para dormir. Ou então, tem indivíduo que tem um dia normal, mas chega à noite e ele começa a ter uma ativação excessiva. Então, os dois casos podem resultar em problemas de insônia. E o que causa a insônia? Existem diversos fatores que contribuem, então, para que ela aconteça. Então, ela pode estar relacionada com maus hábitos de sono, transtornos mentais como depressão e ansiedade, falta de exercícios físicos, doenças crônicas e certos medicamentos. Porque, por exemplo, é bastante compreensível que o indivíduo que tenha depressão e tenha ansiedade, que ele tenha problemas de sono. É uma comorbidade bastante comum.
E fisiologicamente também é possível da gente entender isso, porque na depressão e na ansiedade a gente observa níveis reduzidos de serotonina ou GABA, e esses neurotransmissores são importantes para a noite de sono. Uma doença crônica, por exemplo, que acarrete dor crônica no indivíduo. Esse indivíduo ele não vai conseguir dormir, certo? Porque uma dor não permite que ele durma. Medicamentos, por exemplo, anfetaminas ou estimulantes, eles também podem prejudicar o início do sono nesses indivíduos, tá? Então, esses fatores eles são bastante importantes de ser levados em consideração no momento do diagnóstico. E por outro lado, nós temos então o contrário, que é a hipersonia. Então a hipersonia, ela é caracterizada por uma sonolência diurna excessiva. Então o indivíduo ele não consegue se manter acordado, ele não consegue se manter atento e, consequência, ele não consegue realizar as atividades que ele deve ao longo do dia. A principal causa, então, é a privação de sono, porque o indivíduo que não dormiu adequadamente à noite, ele não vai conseguir ter disposição e ter capacidades fisiológicas de se manter acordado no dia seguinte. Então, ela também pode estar relacionada com outros transtornos de sono, por exemplo, o indivíduo que ronca, que tem apneia, ele não consegue dormir de forma adequada. Então, ele não vai estar vigio o suficiente no dia seguinte. Alguns transtornos psiquiátricos também estão relacionados com a hipersonia, como, por exemplo, a depressão. Alguns pacientes com depressão, eles dormem muitas e muitas horas ao dia. Algumas medicações também podem induzir a hipersonia e alguns distúrbios clínicos. Por exemplo, o indivíduo que tem hipotireoidismo, eles têm uma maior hipersonia do que indivíduos que têm níveis adequados de hormônios tireoidianos, tá? Então, esses distúrbios clínicos também interferem nessa questão de sono e vigília. A hipersonia, ela é uma importante causa de acidente, podendo ser letal. Porque imaginem vocês os indivíduos que trabalham como motoristas, aqueles que operam máquinas, caldeiras. Se esse indivíduo dorme durante a execução do seu trabalho, ele pode causar acidente, colocando em risco a sua vida, como a das demais pessoas também. Tá? Então, é um fato que precisa de ser cuidado e tratado. E é claro que esses indivíduos apresentam inúmeros prejuízos de funções cognitivas. E foi observado que o córtex pré-frontal dorsolateral, que é uma área encefálica importante para a cognição, ele até é ativado durante a execução de uma tarefa, mas ele não consegue se manter ativo durante todo o processo. Então, o indivíduo ele começa a fazer uma tarefa, mas depois essa região do córtex perde a sua ativação e ele não consegue finalizá-la, tá? E isso acontece porque é observado déficit de dopamina nesses indivíduos. Então, é necessário níveis adequados de dopamina na região do córtex para execução de atividades do começo ao fim. Nesses indivíduos há, então, o déficit de dopamina. E como é que a gente trata, então, esses dois transtornos? Então, primeiro a gente vai falar da insônia. Então, um tratamento bastante comum para a insônia, embora ele seja quase que uma automedicação, são os antihistamínicos, antialérgicos popularmente conhecidos, que são os antagonistas dos receptores H1 de histamina. Só que apenas os antihistamínicos de primeira geração têm a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica e então bloquear esses receptores e induzir o indivíduo ao sono. Então, esses medicamentos eles são bastante conhecidos e utilizados. Então, alguns exemplos são a difenidramida e a doxilamina. Então, esses antagonistas, eles vão se ligar no receptor de histamina do tipo H1, vão impedir a ligação da histamina e, por consequência, a cascata de sinalização intracelular vai ser interrompida e o indivíduo vai dormir.
Geralmente, esse não é um tratamento indicado por médicos, por especialistas, mas muitos indivíduos fazem utilização desses medicamentos para induzir sono, principalmente aqueles indivíduos que se automedicam, tá? Então, esse medicamento ele não foi feito para isso, mas ele é utilizado para esse fim. Existem também os moduladores alostéricos de GABA-A, que são chamadas de drogas Z, que é, por exemplo, a zaleplona, o zolpidem, que é muito conhecido, e a zopiclona. Esses medicamentos, eles agem no sítio alostérico do receptor de GABA, tá? Então eles têm um mecanismo de ação bastante semelhante aos benzodiazepínicos. Porém, eles não provocam altos graus de tolerância, de dependência ou de abstinência. E isso acontece porque esses medicamentos eles são mais seletivos para a subunidade alfa-1 desse receptor de GABA. Então, como é que eles funcionam? Eles se ligam nesse sítio alostérico e eles aumentam a afinidade do receptor de GABA pelo GABA. E isso vai fazer com que haja abertura dos canais de cloro por maior tempo, entrada de íons cloro e hiperpolarização das células. Então, ele vai diminuir o disparo neuronal, vai diminuir a passagem de impulsos nervosos. E com isso, o indivíduo consegue dormir, tá? Porque é como se ele tivesse uma inibição geral. Então, ele tem uma redução da atividade e isso resulta em sono. Mas também uma outra possibilidade de tratamento são os benzodiazepínicos, que é o Rivotril, né? Que é muito conhecido e as pessoas fazem uso até abusivo de Rivotril para dormir. Os benzodiazepínicos, eles são agentes de segunda linha, porque como eu comentei, eles causam dependência, tolerância e alguns indivíduos podem até fazer uso abusivo desses benzodiazepínicos. Então, os benzodiazepínicos, eles são receitados principalmente para insônia, que são associadas a transtornos mentais, como, por exemplo, ansiedade, porque ele também ajuda a tratar os sintomas de ansiedade. E os benzodiazepínicos, eles agem de forma bastante semelhante às drogas Z. Então, eles se ligam a um sítio alostérico dos canais GABAérgicos. Então, eles aumentam a afinidade desses canais pelo GABA, aumentam o influxo de cloreto e temos hiperpolarização celular. Tá? Então, o mecanismo de ação é bastante próximo. O que difere é que as drogas elas são um pouco mais seletivas, então elas têm menores efeitos colaterais. Existem também os hipnóticos melatoninérgicos. Então, a gente falou bastante sobre a questão da melatonina sendo um hormônio importante para que se inicie o sono, certo? Então, no indivíduo saudável, o núcleo supraquiasmático transmite a informação de baixa luminosidade, tem a produção de melatonina e o indivíduo inicia o sono. Alguns indivíduos, esse mecanismo está prejudicado de forma que os níveis de melatonina produzidos não vão ser adequados ou suficientes para que se inicie o sono. Então, nesses indivíduos é necessário uma suplementação com medicamentos que são a própria melatonina ou agonistas melatoninérgicos, como é o caso desses medicamentos, o Ramelteon e o Trasimeuteon. Então, esses medicamentos, eles vão elevar de forma exógena os níveis de melatonina e, com isso, os indivíduos conseguem iniciar o sono e melhorar a qualidade, tratar a insônia. Eu não sei, nesse momento, se já há venda de melatonina no Brasil, mas até há algum tempo ela não tinha sido liberada pela Anvisa a venda de melatonina aqui no Brasil. Mas nos Estados Unidos eu já sei que eles fazem venda nas farmácias e é um medicamento bastante utilizado, porque ele consegue induzir o sono, o início do sono nos indivíduos que têm insônia. Existem também os hipnóticos serotoninérgicos, tá? Então a gente já viu que existe uma participação importante da serotonina no processo de sono e vigília.
Então, alguns medicamentos antidepressivos são úteis para tratar a insônia. Mas nesse caso, a dose utilizada é inferior à dose utilizada como antidepressivo. E um medicamento que é bastante utilizado com esse fim é a trazodona. A trazodona, ela é um antidepressivo que faz bloqueio dos receptores adrenérgicos alfa-1, é antagonista de histamina, H1, e também antagonista do receptor 5-HT2A de serotonina. Tá? Então, ela vai agir por esses 3 mecanismos e vai induzir o indivíduo ao sono, certo? Também existem os antagonistas de orexina. A gente viu que a orexina ela também está relacionada com a ativação do SARA e a indução da vigília. Os neurônios orexinérgicos, eles se projetam, então, para o tronco encefálico, tá? Para essa região aqui, e eles controlam a liberação de diversos neurotransmissores monoaminérgicos, como serotonina, dopamina e noradrenalina, e também controlam a liberação de histamina. E é por isso que eles têm relação com a ativação do SARA e a indução de vigília. Níveis reduzidos de orexina estão relacionados com a promoção do sono. Então, quando a orexina está em níveis aumentados, o indivíduo se encontra na fase de vigília. Então, é necessário reduzir esses níveis para que ele possa entrar em fase de sono. Há alguns indivíduos que têm lesão desses neurônios orexinérgicos e eles apresentam a narcolepsia, tá? Que é uma doença no qual o indivíduo está acordado e do nada ele simplesmente cai dormindo, como se ele tivesse desmaiado, mas na verdade é um sono profundo. Então, isso mostra a participação da orexina no controle da vigília e do sono. Então, por conta disso, existe um medicamento, o Almorexan, que é um antagonista de orexina, que ele vai bloquear de forma não seletiva os receptores de orexina. Então, ele vai diminuir a transmissão sináptica de orexina e vai fazer com que o indivíduo adormeça. Esse medicamento, ele ainda está em fase experimental, mas ele tem mostrado bons resultados para o tratamento da insônia. E por outro lado, nós também precisamos entender como é que funciona o tratamento da hipersonia, certo? Porque a gente já viu que ela pode ser bastante prejudicial, pode inclusive colocar a vida de indivíduos em risco. Então, ela também precisa ser tratada. Os tratamentos da hipersonia acontecem principalmente com drogas que são ativadoras, com drogas que são estimulantes. Um desses tratamentos se dá através do modafinil. O modafinil é um medicamento que se liga ao transportador de dopamina, tá? Então, ele vai aumentar os níveis sinápticos de dopamina de forma lenta e sustentada. Então, isso vai ativar esses receptores dopaminérgicos e vai fazer com que o indivíduo permaneça acordado. Uma vez que esses receptores são ativados, eles vão controlar os neurônios promotores de vigília no núcleo do trato mamilar e também no hipotálamo lateral. Então, eles vão promover a liberação tanto de histamina quanto de orexina, que são importantes para a manutenção da vigília. Então, esse é um medicamento bastante utilizado e eficaz. Assim como os estimulantes como o metilfenidato, que é a ritalina e a anfetamina. Eles também inibem o DAT, mas nesse caso, eles vão aumentar tanto os níveis de dopamina quanto de noradrenalina na fenda sináptica, na região do córtex pré-frontal. Então, a gente já viu que a dopamina ela é importante para a regulação de histamina e de orexina, e por outro lado, o aumento da transmissão de noradrenalina está relacionado com a melhora da função cognitiva. Então, esses medicamentos, eles também, além de manter o indivíduo acordado, eles ainda promovem essa melhora cognitiva nos indivíduos. Tem a nossa muito conhecida cafeína, certo? Eu acho que todo mundo já fez uso de cafeína para se manter acordado. E como é que a cafeína, então, nos mantém acordado?
A gente comentou lá no começo da aula que a adenosina, níveis aumentados de adenosina promovem sono, certo? A cafeína, ela é um antagonista não seletivo dos receptores de adenosina. Então, a cafeína, ela vai se ligar no receptor de adenosina e impedir que a adenosina se ligue. Os receptores de adenosina, eles controlam os receptores de dopamina. Então, eles são heterodímeros, a gente diz. A ligação de adenosina ao seu receptor impede a transdução de sinal de dopamina, tá certo? Então, quando a cafeína se ligar e impedir a ligação da adenosina, ela vai promover, vai facilitar a ligação da dopamina no receptor e a resposta celular que a dopamina promove, que a gente já comentou que ela promove, então, essa ativação, ela facilita a liberação de histamina, de orexina e o indivíduo se mantém acordado. Então, é por isso que a cafeína, de fato, mantém o indivíduo mais acordado, mais alerta, por conta da ligação com os receptores de adenosina. E essa tirinha eu acho ela bem bonitinha, né? Porque ela faz de uma forma bem didática, explicando como é que a cafeína tem esse efeito de nos manter acordado. Mas é importante lembrar que os receptores de adenosina, quando existe um bloqueio constante com cafeína, eles se autorregulam, eles se hiperregulam. Então, é como se a gente precisasse de cada vez mais e mais doses de cafeína para ter o mesmo efeito de se manter tão acordado e alerta. Tá? Então, vocês já podem ter percebido que no começo, quando vocês começaram a fazer uso de cafeína, uma xícara era suficiente para te manter muito acordado, muito alerta. E hoje em dia, você pode tomar café à noite que não faz mais efeito. Então, é por conta dessa hiperregulação dos receptores. Então, são necessárias doses cada vez maiores e maiores para se obter o mesmo efeito. Mas a gente tem que lembrar também que cafeína em excesso faz mal e que ela pode prejudicar o indivíduo de diversas formas. Então, ela pode aumentar o batimento cardíaco, ela pode precipitar surtos psicóticos em indivíduos suscetíveis. Então, a cafeína ela também não pode ser utilizada de forma excessiva, tá? Então, requer bastante cuidado. Todo mundo pode tomar café, isso é super normal, mas tem sempre que existir uma medida, um controle para não passar e experimentar efeitos negativos do uso de cafeína. E temos também o GHB, que é o hidroxibutirato. O GHB é o que muitos conhecem como droga da boa noite Cinderela. Tá? Ela é uma droga que indivíduos fazem uso abusivo e ela é utilizada para tratamento da hipersonia porque ela melhora o sono profundo de ondas lentas. Então, o indivíduo faz uso desse medicamento durante a noite. Então, no dia seguinte, ele vai estar mais disposto. Então, ele vai melhorar a hipersonia dele por conta de uma melhor noite de sono. O GHB, ele tem tanto receptores próprios, como ele também age nos receptores de GABA. Então, é por isso que ele resulta numa inibição neuronal. Então, o indivíduo também tem essa diminuição da transmissão, essa inibição mais central, e ele tem uma melhor noite de sono, resultando no dia seguinte, num indivíduo mais disposto, com menor chance de ter hipersonia durante o dia. Então, esse medicamento ele vai aumentar o sono de ondas lentas e, como consequência, vai reduzir a sonolência diurna excessiva. Bom, a gente sabe que os medicamentos são importantes, o tratamento é muito importante para os indivíduos que sofrem tanto de insônia quanto de hipersonia, mas a gente tem que lembrar que uma das coisas mais importantes em relação ao sono é a sua higiene. Então, muitos indivíduos que buscam ajuda, que buscam tratamento, eles são muito alertados sobre questões comportamentais que podem melhorar a qualidade de sono. Então, isso é muito fato, isso é muito conhecido, e é o que os estudiosos chamam de higiene do sono, que são algumas dicas
que já melhoram muito a qualidade de sono, sendo que algumas vezes nem é necessário que o indivíduo faça uso de medicamentos, tá? Então, são algumas dicas que, na maior parte da vida da gente, de todos nós, é difícil de seguir. É muito difícil, certo? Principalmente com os dias atarefados, com a falta de tempo, com as tecnologias na nossa frente. Mas que aqueles que conseguem seguir a higiene do sono, eles têm uma melhora considerável da qualidade e muitas vezes eles nem precisam fazer uso de medicamentos para que eles possam melhorar a sua qualidade de sono, tá certo? Então, fica a dica para vocês, se vocês conseguirem seguir, é extremamente recomendado, mas a gente sabe o quanto é difícil, principalmente nesses nossos dias corridos e cheios de atividades e de estímulos externos que nos mantêm acordados.